Olá, queridos amigos, já estamos de volta aqui no Estratégia Concursos para que você se prepare para a sua prova, para o seu certame. Hoje nós teremos a nossa segunda aula de genética, que falaremos de segunda lei de Mendel. Falamos de primeira lei de Mendel um tempo atrás e agora quero que você justamente observe comigo todos os detalhes do que é e como é a segunda lei de Mendel. Então vamos direto para o slide, que a gente já está aqui com a nossa tela introdutória. Segunda lei de Mendel e polialelia. E aí já tem logo a frase inicial. A frase inicial é exatamente o que é a segunda lei de Mendel. Eu vou usar o meu marca-texto para botar alguns conceitos em voga aqui. Em um cruzamento em que estejam envolvidos dois ou mais caracteres, ok? Os fatores, olha aí, estou pintando fatores, que determinam cada um, se separam de forma independente durante a formação dos gametas e se recombinam, olha aí, ao acaso, esse acaso que vale também botar, e formam todas as combinações possíveis. Muito bom. Dois ou mais fatores ou caracteres. Os fatores que determinam cada um se separam, segregam de forma independente durante a formação dos gametas e se recombinam ao acaso e formam todas as combinações possíveis. Muito bacana, volta para mim. Então, dessa forma, nós temos exatamente a segunda lei de Mendel, o conceito da segunda lei de Mendel. Agora, vamos entender como que funciona essa segunda lei de Mendel, o que ele quis dizer com isso. Bom, lá na primeira lei de Mendel, a gente viu uma análise de cor de flor de ervilha. Foi isso que a gente viu. E aí o Mendel só analisou a cor da flor da ervilha. Só. Criou letras para poder fazer o genótipo delas e soltou os seus cálculos matemáticos. Na segunda lei de Mendel, o que ele fez foi o seguinte: olha, agora eu quero analisar a cor da flor da ervilha e quero analisar também o tamanho do pé de ervilha. São duas características que ele pode matematicamente fazer cruzamentos em relação a isso para chegar a conclusões. E quando ele fez a análise de duas características ou mais simultaneamente, ele precisou chegar na segunda lei de Mendel, que gerava uma proporção diferente daquela proporção de 3:1 que a gente viu no experimento clássico dele. Vai gerar uma outra proporção. Vou explicar de uma outra forma para você. Volta aqui no slide comigo. Aqui nós temos um diagrama que mostra o que o Mendel andou fazendo aí nessa história toda. Primeiramente, eu quero que você saiba que existem ervilhas tanto verdes quanto ervilhas amarelas, tá bom? Então, a primeira informação que eu quero que você saiba. Eu vou escrever isso aqui para você com a minha caneta verde, ok? Que existem ervilhas que são dessa cor. E vou botar aqui com a minha cor amarela, vou fazer um laranja para ficar mais forte, tá? Que existem ervilhas de cor amarelas. Primeiramente, o Mendel precisou descobrir quem era recessivo e quem era dominante. E ele descobriu que verde é recessivo. Por isso, ele deu o nome de alelo V. Todo mundo que é verde, ele chama de Vzinho, Vzinho. Todo mundo que é amarelo, ou ele chama de Vzão, Vzão, ou ele chama de Vzão, Vzinho, que é o heterozigoto. Mas, nesse caso aqui, que eu estou botando o cruzamento entre as duas, nós temos somente ervilhas amarelas puras, ervilhas amarelas que são Vzão, Vzão. Ok? Continua comigo no slide, porque agora eu vou para o cruzamento. Vou cruzar esse indivíduo com esse indivíduo e vou esperar para ver o que nasce. Obrigatoriamente, vai nascer somente ervilhas amarelas. Você já entende isso daqui, porque é isso que eu estou fazendo, você viu na primeira lei de Mendel. Então, todos os indivíduos que nascerão serão obrigatoriamente Vzão, Vzinho. Desse jeito aqui. Tranquilo? Feitosa? Tá, e daí? Isso é a primeira lei. E a segunda lei de Mendel? A segunda lei de Mendel acontece quando ele analisa simultaneamente a rugosidade dessas ervilhas. Vou pegar uma cor diferente aqui, ó. Deixa eu fazer uma marcação aqui, uma separação, olha só. Fazer uma separação bacana aqui. E agora eu vou botar do lado uma marcação de outras características. Existe ervilha que é lisa e existe ervilha que é rugosa. A que a gente come é sempre lisa, tá? Por isso que a gente quase não conhece a rugosa.
Ele descobriu que ervilha lisa é ervilha que é dominante, Então, ele chamou elas com a letra da recessiva, que é para dar homenagear aquilo que eu expliquei para vocês. Ervilhas que são lisas, ou elas são Rzão, Rzão, ou elas são Rzão, Rzinho. Ervilhas que são rugosas, ou elas são, ou nada, elas sempre são Rzinho, Rzinho. Se você cruzar as duas, estou terminando já, hein, galera? Você terá obrigatoriamente o nascimento, né, de ervilhas que devam ter os genótipos oriundos do seu pai. Só que tem um detalhe, aqui eu vou apagar em cima, porque ele só pegou ervilhas que eram puras, igual ele fez no caso da coloração das ervilhas. Ou seja, 100% das ervilhas que nascem são heterozigotas. Então, 100% delas são ervilhas lisas. Ok, Feitosa, volta para mim. Você já viu isso daí na primeira lei de Mendel. Na segunda lei, ele fez as duas coisas que eu acabei de construir com vocês simultaneamente. Ele pegou uma ervilha que era lisa e amarela, ok? Amarela e lisa, ou seja, duas características dominantes, e cruzou, e pura, e cruzou com uma ervilha que era verde e rugosa, já que a ervilha tem essas duas características ao mesmo tempo. O Mendel foi malandro nesse momento, porque ele percebeu que não adiantava ele ficar somente analisando uma característica de cada vez. Porque na natureza, os seres vivos não têm essa segmentação. Ah, só uma característica que ele possui. Não. Você é um ser integral, pleno. Você é um ser que tem todas as características dentro de si. Elas têm que ser analisadas juntas. E aí, o Mendel descobriu, dessa forma, que quando ele fazia o cruzamento das duas juntas, ele obtinha uma outra proporção fenotípica. E é essa proporção que a gente vai falar aqui nesse momento agora. Volta para o slide, que eu quero que você observe isso. Eu vou usar minha caneta vermelha para chamar a sua atenção. Olha aqui em cima. O que é isso daqui e o que é isso daqui? Esses dois genótipos que estão ali em cima, eles são genótipos híbridos, ou melhor, são genótipos dihíbridos. São genótipos que têm os dois genes que estão sendo analisados, o gene V e o gene R, sendo que os dois são híbridos. Então, ele é dihíbrido. Ué, da onde é que ele veio? Fica aí no slide comigo. Olha aqui atrás. Ele, no início da primeira lei de Mendel, lá, ele pegou o indivíduo, vou botar para você, que era todo dominante, olha aqui, e cruzou com o indivíduo que era todo recessivo. Ao fazer esse cruzamento que você está vendo aqui, eu construindo agora, nesse momento, ele obteve todos os indivíduos dihíbridos, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ah, passei o slide, peguei um desse Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho e cruzei com outro que também é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ok? Volta para mim. Feitosa, agora como é que faz isso? Porque agora mudou, né? Agora tem, tipo, 2 genes, 4 alelos. Como é que eu faço isso? Primeiro, você vai ter que seguir a regra que a gente aprendeu na primeira lei de Mendel. Você vai ter que formar os gametas de um dos indivíduos. Depois você forma os gametas do outro indivíduo. Coloca um na vertical, coloca o outro na horizontal e aí você faz o cruzamento. No nosso quadro que eu botei ali, no diagrama, isso está um pouco diferente, está um pouco de lado, está um losango. Mas você poderia fazer um quadrado normalmente. Quer ver? Vamos lá rapidinho. Aqui, ó. Vou pegar o primeiro indivíduo, tá? Deixa eu apagar aqui para chamar a atenção sua de onde eu estou. Olha aqui, ó. Peguei o primeiro indivíduo, esse indivíduo que se encontra aqui. Ele pode doar ou Vzão com Rzão, ou ele pode doar o Vzão com Rzinho. Ele pode doar o Vzinho com Rzão ou o Vzinho com Rzinho. Pegou? São 4 possibilidades. Olha aqui, ó. Vzão, Rzão, de cima para baixo, melhor. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Coloquei ali naquela posição. O outro colega, que está do lado, pode doar o Vzão junto com a Rzão ou o Vzão junto com a Rzinho. O nome disso que eu estou fazendo é segregação independente dos cromossomos. O Vzinho com a Rzão e o Vzinho com a Rzinho. É justamente de cima para baixo os que se encontram aqui nessa posição. Agora fica fácil. Quando você cruza esse daqui com esse daqui, se esse gameta daqui encontrar esse gameta,
o filhote que nasce desse jeito aqui, obrigatoriamente. Se você cruzar esse daqui, ok? Deixa eu pensar, esse daqui, olha só, vai ter que fazer o cruzamento dos dois. Então, você vai ter esse daqui sendo descoberto. Como é que eu cheguei nesse que eu marquei agora, Feitosa? Ué, eu vim aqui, ó, nessa coluna, até lá embaixo, e nessa coluna aqui até lá embaixo. Tudo bem? É um quadro de Pinet maior. É um quadro de Pinet de 16 possibilidades. Volta para mim. Ou seja, numa prova, isso pode tirar um tempo seu. Porque você vai ter que ficar lá fazendo 16 probabilidades, caso você esteja cruzando, né, dois indivíduos assim, com duas características sendo analisadas, isso pode confundir muito você. Ou até mais probabilidades, se você estiver fazendo com 3 genes, imagina. Aí, cara, é 4 vezes 4 vezes 4, enfim, dá um número muito grande nesse quadro de Pinet. Por isso que é importante você cortar caminho e entender o que o Mendel fez, descobrir direto o que o Mendel fez. Ok? Volta para o slide que eu quero te falar o que ele descobriu. Ele descobriu que quando você cruza dois díbridos dentro da segunda lei de Mendel, da segregação independente, né, ou lei da segregação independente, nós descobrimos sempre uma proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. O que é isso, Feitosa? Conta comigo. Quantos amarelos e lisos nós temos nesse quadro que se encontra aí em cima agora? Vamos junto, vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pegou a visão? 9. 9 é o número de indivíduos com o fenótipo todo dominante que tem quando cruzamos dois díbridos. Indivíduos que têm uma característica dominante, tipo amarela, mas tem a outra característica recessiva, rugosa. Quantos são? Conta comigo. 1, 2, 3. São esses 3 que estão aqui. Tem uma característica dominante e a outra recessiva. E quando se inverte, característica dominante sendo a que estava no recessivo e a recessiva que estava no dominante. Então, seria verde e lisa, né? Verde característica que é recessiva e lisa característica que é dominante. Olha aí, 1, 2, 3. Esses indivíduos estão sendo representados aqui, por esse coleguinha dali. E agora, para finalizar, o indivíduo que é todo recessivo, que tem duas características recessivas. Esse indivíduo só aparece em um dos casos. Por isso, a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Volta para mim. Essa proporção facilita muito a tua vida, cara. Essa proporção já te dá direto qual é, o tipo de herança que se encontra. Se numa questão eles falarem para vocês que a prole do cruzamento de dois díbridos nasceu com 276 indivíduos, e aí te dá outros valores, que ao analisar matematicamente esses valores, você descobre que está numa proporção próxima de 9 para 3 para 3 para 1, então você pode dizer que é uma situação que essas características, essas duas características que estão sendo analisadas, elas estão em cromossomos separados, mas elas se segregam independentemente. Quer dizer, mais não. Elas estão em cromossomos separados e se segregam independentemente. Isso é um pouco diferente do que vai acontecer numa outra aula que a gente vai ver, que é a aula de linkage. Porque na aula de linkage nós veremos que, às vezes, duas características estão ligadas no mesmo cromossomo. E aí ela não responde à proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Tudo bem? Muito legal. Volta para o slide para a gente ir para a segunda parte da aula de hoje, que é a polialelia. Polialelia é como posso dizer, é um fenômeno que acontece na natureza em que alelos, eles podem sofrer mutações e dessa forma nós termos alelos com variedades diferentes. Vamos entender isso. Esse coelho que está aqui no começo, o marronzinho, bonitinho, tá bom? Esse marronzinho, ele é um coelho chamado de selvagem, wild rabbit, um coelho selvagem. Esse coelho tem uma pelagem escura, né? Uma pelagem marrom, desse jeito como você está vendo aí. E aí pode voltar para mim. Para ele ser selvagem, é porque ele tem alelos selvagem. Provavelmente, esses coelhos todos que você viu na tela, antes deles aparecerem com esse monte de colorações diferentes, provavelmente, só existia um tipo de coelho, que é esse marrom que está no começo, é o coelho selvagem.
E aí, existia lá, nessa época, lá atrás, os antepassados desse coelho, um alelo que era o alelo que condicionava essa coloração, que eu vou chamar de alelo C, tá? Alelo C. Na verdade, eu vou chamar até com uma dominante nele, eu vou chamar de Czão, alelo Czão. Esse alelo, quando ele estava em homozigose, Czão, o coelho nascia marrom. Marrom, pronto. Se só tiver esse tipo de alelo na natureza, todos os coelhos serão marrons. Mas coelho sofre mutação igual a você. Coelho está disponível, está solto no ambiente e pode sofrer mutação. Então, se o coelho sofre mutação, se o coelho passa por alguma situação que um novo alelo é criado, que esse alelo é modificado e é criado um novo, nós podemos ter uma coloração, uma característica diferente para aquele coelho. Provavelmente, o primeiro alelo que surgiu, né, o primeiro alelo modificado, foi o alelo do coelho albino. Um alelo que não permitia ou que não produzia melanina, e aí a pelagem dele ficava, né, branca, totalmente branco. E aí a gente devia ter lá o coelho Czão, que era marrom, o coelho Czão, Czinho, olha aí, um híbrido mutante, mas que ainda era marrom, porque tem dominância, e um coelho Czinho, que aí é o coelho albino. Provavelmente foi o primeiro aí que surgiu. Mas aconteceu que, com o tempo, outros alelos foram surgindo por mutação. E aí apareceu, olha aqui no slide, o alelo CCH, esse aqui, ó, CCH. E o alelo CH. É porque esse CCH é um alelo que condiciona uma coloração que deixa ele meio cinza, que a gente chama de coloração chinchila. Por isso que é esse CH em cima. E o alelo CH gera uma outra coloração que deixa ele branco e preto, que é uma coloração que a gente chama de Himalaia. Por isso, esse H na parte de cima. Então, quando surgiram esses dois alelos aí que você acabou de ver, pôde aparecer coelhos assim, ó, CCH, CCH. Então, ele vai ser chinchila, com a coloração chinchila. Se o coelho tiver uma coloração, né, um genótipo que seja, aqui está até errado, deixa eu consertar para vocês, CHCH, esse coelho, ele vai ser um coelho Himalaia, esse aqui, ó, Himalaia. Tudo bem? Volta para mim. Então, duas novas cores de coelho surgiram ao longo do tempo por mutação. Esse fenômeno de criação de novos alelos através de mutação ou de outro processo evolutivo é chamado de polialelia. São algumas características no nosso corpo que são características determinadas por genes que sofreram polialelia. Outras não, outras são características que só tem dois tipos de alelos e a coisa não muda muito mais do que isso. Às vezes só um tipo de alelo e a vida segue normalmente. Mas algumas características, como a coloração de coelhos, são características polialélicas, ou seja, são características que precisam ser estudadas gradativamente. E no caso do coelho, tem um detalhe importante que eu quero que você saiba, você, aluno estratégico, que tem que saber de tudo. É o seguinte, existe uma relação de dominância entre essas daí. Uma relação de dominância, que já está no nosso slide, vamos lá rapidinho, olha aí. Essa relação de dominância eu estou marcando de roxo para você aqui agora nesse momento, olha só. Nós temos aqui, ó, do lado essa relação que mostra que o alelo para o selvagem, ele é um alelo que domina o alelo para chinchila, que por sua vez domina, maior que, tá vendo aqui, ó, maior que, o alelo para Himalaia, que domina o alelo para albino. Ou seja, cara, então se o coelho for Czão, qualquer coisa, ele vai ser selvagem. Para ele ser chinchila, ele tem que ser CCH, e aí na frente ou pode ter um CH, ou pode ter um Czinho. Aí ele pode ser chinchila. E claro, não posso esquecer dele ser homozigoto para chinchila, que seria CCH, CCH. Ah, então tem 3 genótipos para chinchila. Perfeito, tá aqui, ó.
esse daqui e esse daqui. Show de bola. Para Himalaia só vai ter 2, porque ele é CH ou Czinho, ou ele é homozigoto, CH, CH. Ah, então só tem 2 para Himalaia. E o mais raro qual é? Quem é? De olhos vermelhos. Volta para mim. De pele branquinha. Quem que é? É esse cara mesmo. É o coelho albino. Esse daí, essa música é para quem tem filho, essa aí é famosa. Chega na Páscoa, bomba. Isso é hit. Enfim. Esse coelho de olhos vermelhos e pele branquinha, eu sou o coelhinho, é o coelho albino, cara. Só tem um genótipo para ele. Ele é Czinho. Obrigatoriamente, tá? Não tem como fugir disso. Feitosa, não tô entendendo. Se só tem um genótipo pro coelho albino, por que que ele é o que a gente mais encontra? Né? Porque, assim, matematicamente falando, se tu solta os coelhos na natureza, deixa os coelhos fazer coelhice, a gente vai ter um monte de coelho e a maioria deles espera-se que seja do tipo selvagem, porque é o que tem mais genótipos possíveis, né? Então, normalmente, a gente esperaria que encontrássemos mais dele. Mas existe um fenômeno que você vai ver com o professor Rafael Lira, chamado de seleção artificial, em que o ser humano influencia nas espécies dos animais e vegetais. Fala para mim, fala. Qual é o coelho que você acha mais bonitinho? Ah, você acha o preto e branco, tá? Você é vascaíno, botafoguense, corintiano, tudo bem. Mas uma pessoa, né, que é normal, que não é desses times aí, com a brincadeira. Qual é o tipo de coelho que a pessoa mais gosta? É o albino. E aí, cara, o mercado de venda de animais sabe disso. Então, o mercado de venda de animais pega coelho albino e cruza com coelho albino. Já que só tem um tipo de gene, de genótipo, só vai nascer coelho albino. Olha aí, é o que mais vende, porque é o que a galera mais gosta e é o mais fácil de se obter. Basta você ter uma fêmea e um macho albino. O cara vai ter 100% de certeza que vai nascer filhote albino. Então, por isso eu digo para vocês que estão me vendo, não compre animais. Ah, mas eu quero ter Yorkshire. Um abraço, bota no Facebook. Quero ter no Yorkshire. Você poderia me dar? Ah, mas é caro, ninguém dá. Desenrola, meu irmão, desenrola. Não compra animal, não compra coelho, não compra cachorro, não compra gato. Você está financiando uma péssima estrutura genética que vai acabar com essas espécies. Quer dizer, acabar, estou sendo muito escalafobético, mas vai com certeza atrapalhar o processo de desenvolvimento delas. Você, eu e qualquer um que compra animais está corroborando com isso. Não compre animais. Se você está me vendo e você vende animal, não venda. Tudo bem? Seguinte, terminamos então a nossa segunda aula de genética, em que falamos de polialelia e falamos de segunda lei de Mendel. Na próxima aula, a gente vai direto para um assunto que é muito famoso, que é muito falado, que são grupos sanguíneos. Então, fique aí com a gente e eu aguardo você na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.